Chegamos então na metade, o quinto dos 10 itens de JavaScript que eu considero muito importante que você conheça antes de iniciar no React. O link dos vídeos anteriores está aqui na descrição e nesse vídeo a gente vai falar sobre Optional Chaining. Então vamos marcar o item anterior como completado e agora a gente vai falar sobre Optional Chaining. O Optional Chaining ele permite que a gente proteja o nosso código de forma muito mais simples caso uma variável ou um atributo interno seja nulo ou indefinido. Por exemplo, digamos aqui que a gente tem um arquivo grande ou que a gente recebeu esse carro por uma função, por exemplo, e a gente não sabe se ele é nulo ou não. Então a gente tem esse carro que a gente não sabe se ele é nulo. E nesse caso, vamos dizer que ele seja nulo. Na verdade, que ele seja indefinido. Então o nosso carro ele é undefined. E agora a gente quer mostrar na tela a marca desse carro. Então a gente faria console.log carro.marca. Não é isso? Se a gente rodar esse código, ele vai dar um erro, porque o carro é undefined, e logo a gente está tentando acessar marca de uma variável que não existe. Então, se eu rodar aqui, a gente tem um erro, que está informando que ele não consegue ler a propriedade marca de undefined. E ele está correto, realmente é undefined. Aqui nesse caso, é muito claro que a gente consegue ver que está undefined, mas em muitas situações não tem como saber se a variável é undefined ou não. De uma forma normal, se a gente não tivesse o Optional Chaining, a forma que a gente teria para fazer essa verificação seria então fazer um if carro e aí sim fazer o log. No JavaScript, quando a gente coloca a variável dentro do if, sem fazer nenhuma verificação, automaticamente ela já verifica se a variável é undefined, se ela é nula e se ela é vazia, se ela tem uma string vazia. Então aqui nesse caso a gente já não teria mais o erro, que eu posso rodar, só que eu também não tenho mensagem nenhuma. Então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ter um senão, poderia ter um else aqui, console.log, o carro é undefined. E agora eu teria alguma coisa visual para saber que o meu carro ele não existe. Só que com Optional Chaining isso é bem mais simples. A gente pode fazer da seguinte forma. Então eu vou comentar aqui o meu if. Então lá em cima o carro está undefined. Eu vou colocar direto aqui console.log carro.marca. Ué, mas você não acabou de dizer que isso não pode, que isso vai dar um erro? Sim, isso vai dar um erro. Só que agora a gente pode aplicar o Optional Chaining, que é colocar na variável que tem a possibilidade de ser undefined ou nula, a gente coloca uma interrogação. E assim a gente protege nosso código, não tem que fazer if, e assim já não vai dar mais erro nenhum. Eu posso salvar, posso rodar, e ele vai simplesmente colocar na tela undefined, porque não existe. Eu posso, inclusive, colocar aquele senão aqui do lado de forma extremamente simples. Eu posso fazer aqui, colocar dois sinais de interrogação e colocar a minha mensagem, o carro é undefined. E assim o que acontece? Se o carro existir e a marca existir, ele vai então mostrar a marca. Se não existir, ele vai mostrar essa mensagem. Agora então eu rodo aqui e ele mostrou o carro é undefined. Se eu vir aqui, descomentar essa linha, comentar essa aqui, agora o meu carro existe e ele tem uma marca. Então, ele não vai mostrar mais o carro é undefined, ele vai mostrar a marca, Volkswagen. E a gente pode ter vários Optional Chaining. Vamos só incrementar um pouco mais o nosso carro para a gente poder ver isso. Então, aqui no carro, eu vou criar aqui um outro objeto. Então, eu vou dar um export function motor, que vai ser o motor do nosso carro. E o nosso motor ele vai ter uma descrição. Aqui então eu passo this.descrição, recebe descrição. E agora aqui o nosso carro, além de marca e modelo, ele também recebe um motor. E aqui dentro, this.motor, recebe motor. Muito bem. Agora o nosso carro tem um item a mais. Digamos que eu quisesse mostrar a descrição do motor aqui. Se eu colocar simplesmente carro.motor.descrição, assim,
Isso aqui vai dar um erro de novo, porque o carro não existe, ele está com optional chaining. Perfeito. Só que a gente está tentando acessar a descrição do motor e o motor ele não existe, porque a gente não passou o motor ali em cima, então ele não existe. Ele vai dar também um erro, informando que ele não pode ler a propriedade descrição de undefined, porque o nosso motor ele não existe. Então aqui eu posso colocar um optional chaining de novo. Eu posso colocar quantos forem necessários. E aqui ele para de dar o erro, sem erro nenhum. Inclusive, eu também posso colocar os dois sinais de interrogação e colocar uma mensagem padrão para esse caso. O motor é undefined. E aqui então eu posso rodar e ele vai mostrar a mensagem: o motor é undefined. Aqui eu poderia também importar que o motor... Lembra que eu falei no vídeo de importações que dentro de um arquivo a gente poderia exportar mais de um objeto, sendo que só poderia ter um export default, mas poderia ter vários export? Foi isso que a gente fez aqui. Aqui a gente tem um export motor e um export carro. E assim, aqui a gente pode dar um import carro e um motor de dentro do arquivo carro.js. E agora a gente pode fazer aqui new motor e passar a descrição do nosso motor. Vou colocar aqui, por exemplo, V8. Agora, se eu rodar aqui, ele não vai mais mostrar aquela mensagem padrão e vai mostrar o V8. Finalizada então a explicação sobre optional chaining, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Para acessar o próximo vídeo é só clicar no card que está aparecendo na tela ou no link aqui na descrição. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre desestruturação. Vejo você lá!